Faço rapidinho. Vamos lá? Ah, que beleza. Pronto? Tá. Parece que não, mas tudo bem. Vamos lá. Que tá? Tá me filmando? Olha aí, olha pra Tá. mim. Tá bom, vamos lá. Pessoal, Bezerra Hashem, o terceiro shur de Shovavim. Como nós falamos, vamos na segunda parte do shur, Bezerra Hashem, explicar um pouco mais esse tema de uma maneira mais profunda, mas vamos começar com Ilhot Ichud. A gente, até agora, estudamos um pouquinho de Ilhot Ichud e Bezerra Hashem, vamos continuar. Então, assim, o que a gente falou até agora? Nós falamos até agora o seguinte... que existe uma proibição de Ichud, definimos se ela é da Torá, se ela é da Rabanan, quando é da Torá, quando é da Rabanan. Falamos sobre o local, como tem que ser o local para existir essa proibição, certo? Que tipo de local existe essa proibição, e que a proibição ela é mesmo se é 1 segundo nesse local proibido. Falamos também de algumas facilitações. A primeira delas, Petach Patuach Vereshut Rabim, quando tem um lugar aberto para a rua, então lá não tem Ichud, lá não é um lugar que o homem e a mulher, né, eles podem ficar lá juntos pelo fato que a porta está aberta para a rua, então é um lugar aberto, eu considero um lugar aberto. Não que um lugar aberto não tem proibição de Ichud. Um homem e uma mulher que vão para uma ilha deserta, tem Ichud lá, mesmo que é um lugar 100% aberto. Mas Petach Patuach Vereshut Rabim, a Kavaná, é um lugar que tem chances de qualquer um entrar a qualquer momento, no meio da rua, que tem muita gente passando lá. Então lá não tem a proibição de Ichud. Tudo isso nós falamos. Hoje a gente vai entrar num outro tema, que é um tema bem interessante. Aqui tem uma grande discussão entre o Shulchan Aruch e o Uremá, dois costumes Ashkenazim e Sfaradim, e a gente vai tentar debater um pouco sobre esse tema. E o que a gente vai falar hoje é sobre Shnei Anashim ve Isha Achat, certo? Também depois a gente vai comentar, Bezrat Hashem, no próximo shiur, sobre 2 mulheres e 1 homem, mas nesse shiur a gente vai falar sobre 2 homens e 1 mulher. Ou seja, será que quando 2 homens e 1 mulher estão no mesmo ambiente, será que aqui tem a proibição de Ichud ou não? Então, só para fazer uma pequena introdução. Com certeza, a proibição de Ichud da Torá é num caso que 1 homem e 1 mulher, que não são parentes, não são casados, certo? Estão no mesmo ambiente fechados, como nós já explicamos. Estão num ambiente proibido, que só estão lá só os dois, 1 homem e 1 mulher. Quando se trata de 2 homens e 1 mulher, talvez essa proibição já não seja de Oraita, seja de Rabanan. Mas será que é proibido ou será que não é proibido? Quando tem 2 homens, isso aqui é muito comum em escritórios. Certo? A mulher trabalha num escritório e de repente o escritório começa a esvaziar, fim do dia, e sobrou lá 2 homens e 1 mulher. Será que a mulher pode ficar no escritório ou não? Certo? Se sobrou só 1 homem e 1 mulher num escritório fechado e ninguém mais vai passar lá, a gente sabe que aqui tem a proibição de Ichud. Mas sobrou 2 homens e 1 mulher. Será que esses 2 homens podem ficar lá? Ou será que eles têm que ir embora? Qual que é a definição dessa proibição? Então vamos lá, pessoal. Vou desde o início até os mínimos detalhes. A Mishnah, em Masechet Kiddushin, ela fala pra gente o seguinte: Lo ityached Adam im shtei nashim, aval isha achat mityachedet im shnei anashim. Fala pra gente a Mishnah: Lo ityached Adam, um homem não pode ficar sozinho no mesmo ambiente com 2 mulheres, mas uma mulher pode estar sozinha no mesmo ambiente com 2 homens. Certo? Assim está escrito claramente na Mishnah em Masechet Kiddushin, que uma mulher sim pode estar sozinha no mesmo ambiente com 2 homens. Certo? Qual é o motivo disso? O motivo disso é que um homem tem vergonha do outro. Ou seja, qual é o problema de Ichud? Qual que é a lógica dessa proibição? A lógica é que talvez o homem e a mulher, estando sozinhos no mesmo ambiente, vão chegar a fazer uma proibição. Certo? Vão chegar a cometer um erro, ter relação. Quando tem 2 homens e 1 mulher, então um homem tem vergonha do outro.
certo? Então, eles não vão cometer erro. Um como se fosse protege o outro. Essa é a lógica dessa permissão. Só que eu vou levantar aqui uma pergunta, tá? Que é uma pergunta que Bezerra chama, a gente vai desenvolver ela mais no fim do shiur. Mas a pergunta é a seguinte: quando eu tenho dois homens e uma mulher no mesmo ambiente, a gente falou que isso é permitido pela Halakha. A Mishnah é Masechet Kiddushin. Eu vou detalhar bem, porque o que eu estou falando por enquanto é tudo em grosso modo, tá? Eu vou chegar nos detalhes. Mas a Mishnah e Masechet Kiddushin fala que dois homens e uma mulher podem estar sozinhos no mesmo ambiente. Podem estar sozinhos. Certo? A gente vai detalhar isso mais. Mas a Mishnah escreve que podem. Como está escrito, eu vou ler de novo para vocês. Avalisha achat mityachedet im shnei anashim. Uma mulher, ela pode leitiachet com dois homens. Uma mulher pode estar no mesmo ambiente com dois homens. Por quê? Porque um homem protege o outro, certo? Aqui tá claro, pessoal? Uma mulher pode estar com um homem no mesmo ambiente porque um homem protege o outro. Pergunta: tem dois homens no escritório e uma mulher. Eles podem estar lá. Podem estar lá. Diferente do caso de um homem com duas mulheres, que isso a gente vai falar no próximo shiur. Que isso não pode, como está escrito na Mishnah. Mas dois homens com uma mulher pode. E o Rashi explica porque um tem vergonha do outro. Tem dois homens e uma mulher no escritório. Um homem quer ir embora. E ele vai deixar o amigo dele lá. E a mulher está lá. Ele pode ir embora? Ou será que ele tem que ficar lá? Não pode deixar os dois sozinhos. Ou fala, olha pessoal, preciso ir embora, todo mundo vem comigo. Ou fica só um. Certo? Ou seja, um vem comigo. Ele não pode ir com a mulher. Não, pode com a mulher Sozinho. sair. Cada um vai para sua casa. Não tem problema. Qual é a pergunta? A pergunta é, será que tem aqui a proibição de lifnei ver lotetan michshol? A gente sabe que você não pode colocar um obstáculo espiritual na frente do seu amigo. Você não pode chegar para o seu amigo, olha, toma esse chocolate sendo um chocolate não kasher. Você está dando para ele uma coisa não kasher para ele comer. Você não pode colocar um obstáculo espiritual na frente do seu amigo. Então talvez isso que você está saindo do ambiente e deixando só os dois aqui, automaticamente eles estão transgredindo uma proibição de Ihud. Você está causando isso? Ou será que não? Você não está causando nada, você só está saindo, você não está dando nada para eles, você está indo embora. Mas enquanto eles não sabem que você saiu, não tem problema. Hã? Porque enquanto o cara... Mas é... Aí quando ele perceber que você saiu, aí o cara tem a obrigação de sair. Então, não, Einakinami, pode ser que isso não é Lifnei Ver, por quê? Porque não é você que está colocando o obstáculo. Você está saindo e o obstáculo está se formando sozinho. O cara ficando lá, ele está se colocando num obstáculo. Você só está indo embora. E pessoal, essa pergunta é muito relevante. O que acontece se tarde da noite tem um ônibus, tem um motorista do ônibus, um homem e uma mulher no ônibus. E o ônibus não chegou no seu destino final e você precisa descer. Chegou o seu ponto de descer. Você vai descer, são 11h30 da noite e não tem mais ninguém, é uma estrada vazia lá em Kvish Aravá, para Eilat. Você sabe que agora tem mais 1h30 para Eilat e só os dois no ônibus. Será que você pode saltar do ônibus e deixar os dois? Ou não? Talvez você tenha que falar, olha, eu não posso saltar do ônibus, preciso acompanhar vocês. Não, talvez ele vai parar. Existe breque. Existe breque. Eu tinha pensado na história de responder pra moça quando tava no escritório. Agora quando tá No ônibus tá muito complicado. já tá complicado. No Então, ônibus você pode falar que nem É uma quando você per- quer o ar-condicionado, você fala pra alguém, olha, tá muito calor aqui, né? E vem um goi lá e acende no Shabbat, alguma coisa. Aqui você pode falar, olha, tá na minha hora, pessoal, vou ter que ir, vamos. Dá dica, né? não, mas você vai sair. Mas vai sair. Bom, é uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta em aberto. Só Fala. voltando um pouco na definição, a proibição de oraita que a gente falou é quando tem... Um homem e uma mulher Mas- casada. Uma mulher exatamente, casada. uma Eshetish. que é ou alguma outra ervá. Sim. Se for dois, homem solteiro e mulher solteira, Derabanan. Homem casado, mulher solteira também derabanan. Eu tenho uma pergunta. Mulher casada, independente se o homem é solteiro ou não, deoraita. O senhor virou num outro show e falou o seguinte: se eu tiver que dar carona com uma pessoa de uma festa para casa dela, deixar ela lá, e que eu posso fazer isso. Não, sim. Porque Por que que o motorista de não, ônibus é diferente você dar carona
8 horas da noite, 9 horas da noite, quando se trata de um ônibus nas altas horas da noite, que já não tem mais ninguém, e o cara... Se alguém está mal intencionado, não tem horário para ir. Exatamente. Não, Exatamente. Não, mas não. Da manhã, 7 da Não, manhã, sim, você dá carona de sim. volta e Mas o tem negócio tá definições, tem meia-noite, definições da halakha, ou seja, eu posso estar num ambiente com uma outra mulher quando se trata de um ambiente público. Ou seja, quando se trata de um ambiente que lá não tem as chances de eu cometer um erro, eu posso estar lá. Porque eu não estou transigindo a proibição de Huda. A proibição de Huda é uma proibição per si. Eu não posso estar fechado com uma mulher num ambiente que eu posso chegar a fazer uma proibição. Então, assim, se pegar um carro com uma mulher 11 horas da noite, 11 e meia da noite, numa estrada vazia, com certeza é proibido. Porque o medo de você cometer o erro, ele não existe. Então a proibição existe. Mesmo que a tua intenção seja boa. Mas a proibição existe. Então aqui surge essa pergunta. Será que um homem pode deixar o escritório e deixar um homem e uma mulher lá sozinhos? Será que ele pode... Não, a intenção é boa. Se a intenção é ruim, aí não tem... Sim. Independente da intenção, mesmo se é um senhor de 95 anos e uma senhora de 97 anos, é proibido eles estarem juntos no mesmo ambiente. Certo? É proibido, porque mesmo que eles não tenham intenção nenhuma. A gente não está entrando em balabaí, né? Hã? Não estamos entrando ainda se o marido está na cidade, se o marido não está na cidade, são outras coisas, outras facilitações. Mas essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto e a gente vai voltar a falar sobre ela no final do shiur, tá bom, pessoal? Então, recapitulando só, eu vou sempre voltar e avançar. Fala. Isso tem a ver com medo porque um senhor de 100 anos com uma senhora de 120 tem... Porque a proibição existe, entendeu? A proibição existe. E vai saber. Também não diferenciaram se ela é muito feia, muito bonita. Não muito tem boa, diferença. não, É mas- diferente. Se ele bebeu ou não bebeu. Não tem diferença. Uma bolinha azul. Tá- A proibição Talvez resolve. tem alguma lacrada doente. Cara de 100 tem coisas assim. A gente vai Bezerra Hashem. o senhor de idade, A gente vai chegar lá. Tem Shelot Hamurot. Bebeu muito, não faz diferença. Pessoas de idade que precisam de um cuidador, cuidadora. A gente, Bezerra Hashem, vamos chegar lá. Bom, de todo jeito, pessoal, voltando. Dois homens, homens desculpa, com uma mulher. com uma mulher. A Mishnah fala que não tem problema estarem juntos no mesmo ambiente. Assim fala a Mishnah. Por quê? Porque um tem vergonha do outro. E a gente levantou a pergunta, será que quando um homem precisa sair, será que ele pode sair ou será que ele não pode sair? Pelo fato que quando ele sair, ele vai causar a proibição desses dois que ficaram lá. Mas eu quero avançar um pouco mais nesse Inyan. Vamos lá, pessoal. Escreve pra gente o Shulchan Aruch, tá? Na verdade, o Uremá. O Uremá fala assim, olha, Kol Ze Bair. Isso que a Mishnah permitiu dois homens estarem juntos, fechados num lugar com uma mulher, escritório, apartamento, o que for, é na cidade. Mas, no campo ou de noite, não podem. Por quê? Porque na cidade tem movimento. Então isso que tem dois homens lá, daqui a pouco vai ter 3, depois vai ter 4, depois vai sair um. Mas quando se trata de um campo que lá não tem ninguém, só tem 2 homens e uma mulher, um vai ter que sair 1 hora. Quando se trata de noite, um horário noturno bem alto, alguém vai adormecer. E quando alguém adormecer, vão ficar 2 acordados. Então fala o Uremá, nesse caso, não pode permitir nem 2 homens com uma mulher. Os poskim de hoje levantam a seguinte questão. Quem trabalha de noite? Pessoas que trabalham trabalhos noturnos, segurança, hospital e assim vai. Será que nesse caso, porque o Uremá fala, olha, a permissão de 2 homens e uma mulher, ela é de dia, na cidade, que tem troca-troca, tem movimento. De noite, não. Mas será que quando a gente vai para trabalhar de noite, o nosso trabalho é noturno, será que nesse caso pode? Pode. Por quê? Porque como eles não estão indo para dormir, ou seja, como ninguém vai adormecer, porque eles estão indo para trabalhar, é como se fosse de dia. Então não tem a suspeita de que um vai dormir e os outros 2 vão ficar acordados. Então se o negócio é trabalho, a priori não tem esse problema, 2 homens e uma mulher. Mas pessoal, ainda não chegamos no final, tá? Eu estou construindo aqui a halakha. A Gemara
em Masechet Kiddushin, ela fala pra gente o seguinte. Ama avalisha achat. Uma mulher com 2 homens pode. Pode? Fala, Gamara, peraí. Como se fala, kohavit, como se fala, asterístico. Ou seja, observação. Amaraviu da Amarav loshanu ela b'ksheirim. O que 2 homens podem estar junto com uma mulher no mesmo ambiente quando se trata de 2 homens dignos, ksheirim, corretos, homens kasher. O que é kasher? Vamos ver o que é kasher. Aval biprutzim, mas quando se trata de 2 homens que não são ksheirim, eles são, eu não sei como traduzir a palavra parutz, Promíscuos? Né? não são dignos, Promíscuo, acho que expostos. A gente vai ver, a definição aqui não é simples, pessoal. Aval biprutzim, afilo beyasara anami lo. Mesmo 10 homens com uma mulher não podem estar no mesmo ambiente. E agora conta uma história terrível de 10 homens que levaram uma mulher como se fosse numa cama para um outro lugar para cometer com ela lá um pecado. Então quando se trata de homens prutzim, homens que não são dignos, não são ksheirim, não só 2 não podem, nem 3, nem 4, nem 10. Porque ninguém tem vergonha de ninguém. Todo mundo é ladrão. Ladrão, quando vai roubar contra o ladrão, tem vergonha. Então, todo mundo é ladrão, tá tudo vale. Então eles não têm vergonha, eles vão acabar fazendo um erro. Mas aqui estão falando da mulher e eu é isso? Mulher e Eudiá. Mulher e Eudiá, 2 homens, já vamos chegar. Será que um dos homens... 2 homens, não só 2 homens e Eudim e uma mulher e Eudiá. Mas esses 2 homens, para ser permitido para eles estar com uma mulher no mesmo ambiente, pessoal, isso em trabalho é muito comum. Muito comum. Tem um escritório pequeno. Também tem. Gazru alagoyot, também midrabanan. Beit Shammai e Beit Hillel, Gazru alagoyot. Não tem diferença pela halakha entre Yehudi e Goi nesse caso. Yehudi é deoraita. Uma mulher judia casada é deoraita. Uma mulher Goi sempre é derabanan. Homem Goi é derabanan. Mesma coisa. Mesma proibição. Então, pessoal, vamos lá. É muito comum, como eu falei, em ambiente de trabalho. Escritório pequeno, 2 homens e uma mulher, às vezes acabam sobrando no escritório. Mas para isso ser permitido, como a gente viu até agora, asterístico, 2 homens ksheirim, 2 homens corretos, kasher. Mas 2 homens que são prutzim, que são mais abertos, vamos chamar assim, menos dignos, eles não podem ficar com uma mulher. E aí surge a pergunta, o que significa um homem kasher? O que quer dizer kasher? Kasher é o tamanho daqui... Quem define que é kasher? O que é kasher? O tamanho da kippah, o tamanho da barba? O que é? O tamanho do peot? O que é kasher? Então olha só que história interessante a Gemara em Masechet Kiddushin conta pra gente. A Gemara conta que Irav e Rav Yehuda estavam andando num caminho deserto, num caminho vazio. E tinha uma senhora que também apareceu lá de repente. E aí Irav fala para Rav Yehuda, vamos tirar os nossos pés aqui do Geinom, ou seja, a gente não pode continuar andando aqui. Nós somos 2 homens, uma mulher, não podemos continuar andando. Rav e Rav Yehuda, 2 amoraim. Rav Yehuda pergunta para Rav, mas está escrito que 2 pessoas, quando são ksheirim, podem estar com uma mulher no mesmo ambiente. Fala para ele, Rav, quem falou que eu e você somos ksheirim? Quem falou que kasher é eu e você? Pessoas como eu e você? Talvez está se tratando de Rabi Hanina Bar Papi e os amigos dele, uma geração antes que a gente, que eles eram tzadikim gdolim, eles são ksherim, mas eu e você, quem falou? Então nós não podemos continuar andando. Rav e Rav Yehuda. Não tem nenhum rabino hoje que chega aos pés desses 2 rabinos, a unha esquerda do pé deles. Ninguém. São gigantes. E Rav fala sobre ele, que talvez ele não é kasher, e fala sobre Rav Yehuda, talvez você não é kasher, Rav Yehuda é aluno dele. Muitos Rishonim entenderam, muitos não, o Rambam entendeu, e outros Rishonim também que concordam com o Rambam, que dessa Gemara a gente vê que hoje em dia, pessoal, não existe pessoas kasher. Todos nós que estamos sentados aqui não somos kasheirim. Portanto, você com o Rambam, que hoje em dia, quando tem 2 homens e uma mulher no mesmo ambiente, eles não podem estar juntos. 2 homens e 2 mulheres também não podem estar... 30 homens. 30 homens já é outra coisa, já vamos chegar lá. Mesmo 30 homens e uma mulher.
Que o Claro realmente ele solteiro essa... Hã? O Claro que fala que ele, Apotropos Berayot, Gam solteiro essa alahá de 2 homens e uma mulher. Ou seja, 2 homens é um problema. Enapotropos Barayot, então é um problema. Mas Enapotropos Barayot significa que quando o pecado está na tua frente, ninguém te garante que você não vai pecar. Quando tem 2 homens, tem uma lógica. Quando tem 2 homens ksherim, tem uma lógica que um tem vergonha do outro. É uma lógica, entendeu? Pô, eu sou Shomer Torah Mitzvot, você é Shomer Torah Mitzvot. Olha o tamanho da minha barba, olha o tamanho da sua barba. Vamos se respeitar, certo? Mas Rav, ele fala, olha, eu e Rav Yehuda, nós talvez não somos ksherim. Ele levanta essa questão. Vamos embora, vamos tirar os nossos pés daqui. E o Rambam posek sur halakha. O Rambam fala que hoje não tem kasher. E assim posek o Shulchan Aruch la halakha. O Rambam escreve, Lo tityahed isha afilu im anashim arbe. Uma única mulher, não pode estar junta no mesmo ambiente, mesmo com muitos homens. Porque não tem nenhum homem kasher hoje. E assim você com o Shulchan Aruch. Só que muitos Rishonim, Ramban, Rashba, Ritva e outros, entenderam que não. Que Rav, ele rigorou sobre si. Rav, quando falou, olha, vamos embora daqui, não é que ele passar a halakha, que essa é a halakha. Com certeza Rav era kasher. E com certeza hoje existem pessoas que são kseirim. Rav, ele rigorou além da conta. Lifnim meshurat adin, fez além do necessário. E assim o Remá posek la halakha. O Remá, o posek dos Ashkenazim, ele posek que mesmo hoje em dia, na nossa época, Tafshin Peivav, existem pessoas dignas, que são kseirim. Vou ler para vocês as palavras do Remá. Veyesh omrim, de isha achat, que uma mulher, mityachedet im shnei anashim kseirim, ela pode sim estar sozinha, no mesmo ambiente, fechada, um lugar fechado, um escritório, o que for, com 2 homens, certo? Tem que ser na cidade, não pode ser de noite, como nós falamos, porque de noite... Ela não conhece eles. Mesmo se ela não conhece eles. Como ela vai saber que eles são... Se ela não conhece se eles são ksherim ou não? Então, boa pergunta. Parece, mas... Não, tá bom, boa pergunta. Você tá perguntando bem. Como eu vou definir quem é um cara kasher? Mas, a teoria antes. Fala o Remá, existe pessoa kasher. Mesmo hoje em dia. Quem é kasher a gente vai tentar descobrir. A definição é muito difícil. Mas existe. Então, quando você tem 2 pessoas kasherim com uma senhora no mesmo ambiente, fala o Remá, se é movimento de trabalho, é de dia, estão lá acordados, não tem problema. O Ben Ishai, que é um posek do Sefaradim, tá? Olha, pessoal, tem aqui uma coisa difícil de acontecer, que os Sefaradim rigoram e os Ashkenazim facilitam. Os Sefaradim falam, hoje em dia não tem pessoa kasher. Ou seja, 2 homens não podem estar no mesmo ambiente com uma mulher. Quando o escritório começa a esvaziar e sobrou só uma mulher, mesmo que tem lá 3, 4 homens, se um deles é Sefaradi, tem que ir embora. Não pode ficar. Alachá lemaaseh. Certo? Shulchan Aruch. Vou ler para vocês Shulchan Aruch. Lo tityached isha achat afilu im anashim arbe. Uma mulher não pode estar no mesmo ambiente, mesmo com muitos homens. Para um sefaradi, isso aqui é uma alachá. Se a mulher é casada, é deoraita. Talvez. Tá? Talvez. Talvez muitos homens não é deoraita. Só 1 para 1. Bechol mikre, urema veyesh omrim de isha achat mityached. Se estão 2 pessoas que ksherim podem. Fala o Ben Ishai que mesmo um sefaradi numa situação de aperto pode facilitar. Qual que é a lógica do Ben Ishai? O Ben Ishai fala, olha, o Rambam pasak lechumra, o Rambam foi rigoroso, mas a maioria dos Rishonim facilitaram nisso. Então mesmo um sefaradi, numa hora de aperto, ele pode facilitar. E quando tem 2 homens kesheirim com uma mulher, 2 ou mais, ele pode continuar naquele ambiente numa hora que é uma hora de aperto necessário, quer dizer que tem algum motivo específico para facilitar. Até aqui tá claro? Muitas mulheres com muitos homens não tem problema. Nashim arbe, assim está escrito no Shulchan Aruch, Seivav, Siman Kav Beit, Nashim arbe, ima Nashim arbe, muitas mulheres e muitos homens no mesmo ambiente, não tem problema. O que é muitas mulheres e muitos homens? Mais de 2 3. 2 é muito? 3. 2 para 2, não. 3 para 3, não tem mais problema. Já é considerado, assim escreve Chelkat Mechoked, Beit Shmuel. Quando tem, depende do ambiente também, Kamuvan, certo? Ou seja,
uma festa no bairro, uma dança, boate, tem outros problemas lá. não é Ehud. Já tá tudo Talvez não é Ehud, tem outros problemas Já lá. tá tudo Mas errado. quando é 3 para 3, a priori, não tem Ehud. Um escritório, um ambiente de trabalho, 3 homens mais 3 mulheres, já é considerado Rabim e lá não tem Ehud. Até aqui tá claro? Pessoal, ainda não estou definindo o que é kasher e o que é parutz. Só estou falando por enquanto do conceito. No final a gente vai chegar lá. Mas o Shulchan Aruch, O Ashkenazi tem que levar em conta se os outros são Sfaradim? Yafé, vamos chegar lá. Yafé, é sobre isso que eu quero falar agora. Minha pergunta de agora é a seguinte. Olhem só que pergunta interessante. Eu vou conectar ela com a pergunta que eu fiz no começo do shiur. Por isso que eu ainda não comentei sobre ela. O ambiente de trabalho. 7 horas da noite, esvaziando. De repente sobrou um senhor Ashkenazi, um senhor Sefaradi e uma senhora. Acho que não, mas os faradianos não importa. Não importa o que ela é. Tem um Ashkenazi, um Sefaradi e uma mulher. O Ashkenazi pode ficar. O Sefaradi não pode ficar. Concordam? Mas o Sfaradi tem onde se apoiar, né? Hã? O Sfaradi O pode... Sefaradi tem onde se apoiar, mas a minha pergunta é... Será que o Ashkenazi tem que falar para o Sefaradi que está do lado dele, meu amigo? Já que você não pode ficar, eu também não posso ficar, então vamos embora daqui. Isso que eu estou aqui junto com você, talvez... eu estou causando aqui... Vamos falar assim, se os Faradi não sabe, tá? Os Faradi não sabe que é proibido. Os Faradi não sabe que tem essa proibição. Ele não sabe que tem essa proibição. Tem uma Pro pessoa Ashkenazi só. é permitido. O Ashkenazi ele tá de boa lá. Ele tá com um amigo dele Faradi, que também é um cara kasher. Tá? Eu já vou falar kasher e um parutz, qual que é o din, mas kasher, vamos falar, não tem aqui nenhum problema. E uma mulher. Pro Ashkenazi tá de boa, mas pro Faradi tem um problema. Só que o Faradi não sabe disso. O Faradi não estudou Ilhot Ichud em Yemei Shovavim. Ele não sabe que existe a proibição. Será que o Ashkenazi tem que falar para ele, olha, meu amigo, eu acho que você não pode ficar aqui. Você, na verdade, está me salvando, porque eu sou um Ashkenazi, então isso que você está aqui, para mim, é permitido ficar aqui. Mas você não pode ficar aqui, então você tem que ir embora, então eu também tenho que ir embora junto com você. Ou vamos falar para a senhora sair daqui e nós ficamos aqui sozinhos. Será que tem aqui a proibição de Lifnei Iver Lo Titen Michshol? Uma pergunta que não tem nada a ver com Ilhot Ichud. Eu sei que fulano não come dessa ashgahá, não come essa carne. Eu posso dar para ele comer essa carne que ele não come? A carne é kasher, para mim é kasher. Eu acho que é kasher. Mas eu sei que ele não come. Eu posso dar para ele comer? Mas a gente tá falando de um lotacê. Eu sei que tem, por exemplo, costume Chabad. Lohot aqui, vamos falar. Costume Chabad, não pode comer matzá molhada no Pesach. Não pode molhar matzá. Eu fiz uma comidinha que eu molhei a matzá e eu vou dar para ele comer e não vou avisar para ele que é matzá molhada. Eu acho que pode comer. Posso dar para ele comer? Ele não come. Eu posso dar para ele comer, enganar ele e falar, olha, isso aqui é um bolo que não tem... Eticamente já não está adequado. Será que tem aquele Lifnei Iver Lo Titen Michshol ou não? Então olha só. Se ele ficar quieto, ele não tá fazendo nada de errado. Ele não é que nem Mas dá uma deixou coisa... de fazer a coisa certa, né? Não, ele Mas deixou de avisar. Eu sei que ele não pode, mas eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu sei que ele não pode. Eu posso dar para ele? Você não tá causando. Hã? Você não tá causando. Como não? Como eu não tô causando? Eu tô dando pra ele um bolo, falando, olha, come esse bolo. Mas o bolo tem gibrok, o bolo tem matzá molhada. Ele não sabe que no bolo tem matzá molhada, ele acha que é farinha fécula de batata, mas tem farinha de matzá molhada com... Vai envergonhar ele porque ele não sabe alahá. Porque, não, ele sabe alahá, ele não sabe que tem matzá molhada aqui. Ele tá vendo um... de ficar com uma mulher, ficar com a mulher. Então, mas eu acho que... ele não sabe da alahá. Então, será que eu posso ficar com ele lá? Ou será que eu preciso falar pra ele, meu amigo? Não viu? Assim, o que você acha? Acho que se é uma coisa que é assur pra ele, você não pode. Mas se é uma coisa que ele mahmir, a responsabilidade é dele de te perguntar, e não você de falar pra ele. Ó, então, a priori, assim, quando uma pessoa... Olha só o que escreve o Shah. A verdade é assim, a Halakha diz que eu não posso dar, assim escreve o Remá, eu não posso dar para uma pessoa algo que para mim é permitido, mas para ele é proibido. Eu não posso dar para ele. Eu posso deixar na frente dele quando dá para ver que está proibido. Eu pego uma matzá molhada e coloco na frente dele, ele está vendo que a matzá está molhada, não tem problema, ele está vendo. Mas não é proibido pra ele.
Para mim não é proibido, para ele é proibido. Pra ele não é proibido. Ele É mahmir. proibido. Não, para ele é Ele proibido. tem onde se ele quiser permitir, ele pode. É Ele costume. Não, é o costume dele, para ele é proibido comer maçã molhada. Proibido, ele Não não... que nem não carne halak no Sfaradi. É igual o Ashgaha, Badat, sei lá o... Ó, então Bemet escreve o Shach que uma coisa que a pessoa traz de costume de gerações, ou seja, ele tem esse costume por causa que o pai dele tinha e o avô dele tinha, então uma marcha como se fosse uma proibição, e não só que eu não posso dar para ele escondido, que vai dar e é errado, mesmo quando eu estou mostrando para ele que está proibido, eu não posso oferecer para ele uma coisa dessas. Eu não posso colocar esse obstáculo na frente dele, porque isso aqui é uma proibição que vem de gerações. Então aqui, um sefaradi, pessoal, é uma proibição que vem de gerações. Ele é sefaradi, família Mizrahi, família Dayan, família Sasson. Uma proibição que vem de gerações e gerações e gerações. Então, mesmo se talvez está claro para ele, eu não posso causar que ele faça esse pecado. Então, preciso falar para ele, meu amigo, nós vamos embora daqui, ou falar para a senhora sair desse local, certo? Mas, o Ricardo também tem uma certa razão, tem posquinhos que falam que como o Ben Ish Chai escreve que aqui é uma proibição que mesmo para os faradim dá para facilitar, então talvez eu não teria a obrigação de falar para ele, olha, vamos embora, porque tem um lado que daria para facilitar, tá claro? Deixa eu avançar um passinho mais. O que é kasher e o que é parutz? O que são duas pessoas kasheirim? O que é kasher? Uma pessoa kasher? O que é uma pessoa kasher em relação a esse aspecto de duas pessoas kasheirim que eles não vão... Eles podem estar juntos, sozinhos, no mesmo ambiente com uma mulher. O que é kasher e o que é parutz? Então, bemet, essa definição, pessoal, é difícil de encontrar ela na halakha. E os poskim mitlaptim, mitchaptim. O que os poskim escrevem é o seguinte. Com certeza, a dignidade aqui não é uma dignidade moral da pessoa. Tá? Não é a dignidade moral que ele tem. Eu sou uma pessoa moral, por isso, certo? Uma pessoa kasher. A dignidade começa se a pessoa é correta em Torah e Mitzvot. Se ele é correto em Torah e Mitzvot, ou seja, se ele faz Torah e Mitzvot como se deve, pessoa kasher. Se ele é uma pessoa que cumpre Torah e Mitzvot, mais ou menos, mas ele é um cara que não se importa com esse mundo de coisas ligadas a mulheres, certo? Ele não se importa. Talvez ele é chamado de um cara parutz. Mesmo que ele cumpre Shabbat, que ele come kasher. Mas como ele, nesse mundo de proibições ligadas à mulher, ele é mais liberal, então talvez ele não é chamado de uma pessoa kasher. Tem gente que fala que uma pessoa parutz é um cara que a gente sabe que ele é... que ele é mulherengo, que ele pisou na bola já, que ele já pisou na bola, que ele já... Tem um histórico. Que ele tem um histórico. Mas tem gente que fala que não, que parutz é um cara que, nesse aspecto, ele não é tão forte assim. É difícil saber qual que é a halakha. Mas vamos lá. De novo. Para o sefaradim, hoje não tem pessoas kasher. Falam os sefaradim, hoje ninguém é kasher. Ninguém é kasher. 2 homens não podem estar com uma mulher no mesmo ambiente. Ponto final. 10 homens não podem estar com uma mulher no mesmo ambiente. Porque nenhum homem hoje é kasher. Nenhum homem, nenhum rabino, ninguém. Nenhum homem. Não, nenhum, inclusive. Um homem com uma mulher, certeza, é proibido. Mesmo o homem mais kasher do mundo e mais velho do mundo não pode estar sozinho com uma mulher no mesmo ambiente. Mas mesmo 2 homens ksheirim, certo? Os maiores rabinos de Israel, de acordo com o Sefaradim, e uma senhora ultra tzadeket, não podem estar no mesmo ambiente. Não existe hoje homem kasher. Fala o Ben Ish Chai que em momentos de aperto dá para facilitar. O Uremá fala não. Ainda hoje existem homens ksheirim e podem estar 2 homens ksheirim no mesmo ambiente com uma mulher. O que é um homem kasher? Homem kasher é um homem que ele é digno do ponto de vista halakhico e que ele é alguém que realmente sabe se cuidar nesse aspecto. Ele sabe se cuidar nesse aspecto, ele tem uma vida preservada, ele é um homem kasher em relação a isso. E também Torah e Mitzvot. Também Torah e Mitzvot.
Também Torah e Mitzvot. Torah e Mitzvot é a base, vamos chamar assim. Tem gente que facilita, mas Torah e Mitzvot é a base, e vários poskim rigoram nesse assunto, igual o Shulchan Aruch. Pessoal, uma última pergunta para a gente passar para algo mais espiritual. Um homem kasher e um homem parutz, com uma mulher, de acordo com os Ashkenazim, podem estar juntos no mesmo ambiente? Você tem um homem que ele é kasher e um homem que ele não é kasher. E eles estão no mesmo ambiente com uma mulher. Ou seja, você sabe que você é kasher. Você está no escritório, você é um cara kasher. E você tem o seu colega de trabalho, que ele não é um dos caras mais ksherim. Você conhece a vida Acho dele. que é um cara direito, mas ele não cumpre o Shabbat, por exemplo. Eu acho que no caso, como se tivesse só um. se você sair, Também. você vai botar Um cara direito, que família, não é... social. Bediu. Se você sai, você vai botar uma pedra no caminho dele, né? Tá bom, mas assim, você vai deixar eu ele posso sozinho. falar pra ele, você não pode ficar aqui e eu tô indo embora. Mas você sabe que não vai adiantar nada falar pra ele, entendeu? É melhor É um Então, cara... é melhor você ficar. Você sabe A previsão que- é menor. Se você ficar... Se você ficar, A previsão é menor. A previsão dele vai ser menor Aí também. você vai estar prevendo. Mas será que você pode ficar? A pergunta é sobre você. Parece como se tivesse só um. Será que é como se tem só um ou será que é como se tem dois? Porque assim, tem que entender qual que é a lógica. Por que dois pode? É vergonha do outro. Vergonha do outro. Será que um kasher tem vergonha de um parutz? Um cara kasher tem vergonha de um cara mais liberal, para não falar a palavra safado? Ele tem vergonha ou não tem vergonha? Tem que ser. vai manter a... Se o cara é kasher, então ele vai ter vergonha de todo mundo. Bli kasher se o cara é Então, parutz ou não. Bemet tem uma grande machloket entre os poskim achronim. Tem poskim que falam que duas pessoas é suficiente que uma seja kasher. Mas tem poskim que falam que os dois precisam ser ksherim. Quando tem um kasher e um parutz, não vai servir. A verdade é que quando se trata de um goi é mais fácil facilitar. Aqui sim. Tem gente que fala que quando se trata... Goi nunca é kasher, tá? Em relação a isso. Nunca é kasher em relação a isso. Mas quando se trata de um Adam Yehudi kasher mais um goi, é mais fácil facilitar. Tem aqui mais uma machloket. É mais fácil facilitar do que um parutz Yehudi. Qual que é a lógica? Lo yodea. Mas o Noda Abiudá fala que não tem diferença. Mas tem pessoas que falam que tem diferença. Quando se trata de um goi, kanire, que é menos grave. Ele vai te convencer menos, talvez. Bechol Mikre tem aqui uma machloket aboskim, Petchei Tshuva já traz essa machloket aqui no Siman Kav Beit Even Haezer, Ilchot Ichud, quando se trata de um kasher e mais um parutz. Tem uma lógica para falar que sim, como o Michel falou. Pô, vergonha, se você é um cara kasher, você tem um monetim kasher, você tem vergonha de fazer um erro na frente de um amigo, mesmo que esse amigo não é um cara kasher igual a você. Certo? Mas tem gente que fala que não, que talvez esse amigo vai te convencer a fazer o erro, então você tem que ir embora. Deu para entender, pessoal? Os faradim facilitariam até esse ponto do kasher e parutz? Quando Os facilita? faradim bichlal falam que não existe kasher hoje em dia, então Mas aqui é quando- mais difícil ainda. Acho que aqui os faradim não facilitariam, vadai que não. Porque... Se bem que... Lo ideia lagid lecha. Tá certo, pessoal? Deu para entender por enquanto? Deu para entender? Tá bom. Bezrat Hashem, no próximo shiur, nós vamos estudar sobre um homem com várias mulheres. Até agora a gente estudou 2 homens e uma mulher. No próximo shiur, vamos estudar 2 mulheres e um homem. Quais são as halachot referentes a isso? E o que a gente falou que é importante, quando se trata de muita gente, o que é muita gente? 3 homens, 3 mulheres, já não tem mais proibição de Ihud, não existe Isur Ihud. Pode ser que tenha outras proibições, tá? Quer dizer, dependendo do ambiente que for. Mas Ihud não tem. Yala, falar uma coisinha mais profunda, Bezrat Hashem, como a gente está nas semanas dos Shovavim. Então, falar um pouco do Tikkun, um Tikkun mais espiritual, que nós precisamos, Bezrat Hashem, fazer nessa semana. Peraí, só deixa eu abrir aqui. Pessoal, o que aparece nos livros sagrados é que Tikkun Shovavim está ligado, como nós estamos estudando, Tikkun Abrit. Tikkun do Brit Milá, fazer tshuva é uma tshuva ligada a coisas ligadas à sexualidade e tudo mais. Mas, quando a gente fala de Tikkun Abrit, a gente vê isso em vários livros. Por exemplo, Reb Nachman Mibreslev, ele fala muito sobre Shovavim, ele fala sobre muito Tikkun Abrit, ele mamash fala sobre o problema da ta'avá, do desejo sexual da pessoa, que é um momento de consertar isso, de tentar
canalizar isso para o lugar certo, mas também daria para falar, e a gente encontra isso em outros livros, que Tikkun Brit está ligado também com o conceito Brit, certo? Não só Brit Milá, mas sim, Bichlal, o conceito Brit, ou seja, nessas 6 semanas, que começam em Shemot e terminam em Mishpatim, que sempre essas 6 semanas caem em Tevet e Shvat, 2 semanas de Tevet e 4 semanas do mês de Shvat, e muitas vezes o último Shabbat de Shovavim, Parashat Mishpatim, já vai ser o primeiro Shabbat dos 4 Shabbatot de Adar e Nissan, das 4 Parshiot, Shkalim, Zachor, Pará e Achodesh. Eu não sei como que vai ser esse ano. Mas essas 6 semanas são semanas de Tshuvah, certo? Tem gente que fez uma comparação entre essas 6 semanas e Sfirat HaOmer. Primeiro a gente lê nessas 6 semanas sobre a saída do Egito e Matan Torah. E Sfirat HaOmer é de fato a saída do Egito e Matan Torah. E lá também são 7 semanas, só que a primeira semana é Pesach. Depois você tem 6 semanas, então tem uma comparação. Tem gente que escreve que a capacidade de fazer Tshuvah nessas 6 semanas, Shovavim, Shmot, Vairá, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, é maior do que a Aseret Yemei Tshuvah e está ligada com o conceito do Tikkun Habrit. Mas o que significa Brit? Eu queria hoje falar não da Tikkun Habrit do ponto de vista material, desejos materiais. Queria falar um pouco mais profundo sobre o conceito Bichlal Brit, que com certeza está conectado com o conceito Brit Milá. Então, a gente encontra na Torá várias coisas que são Brit, que são pactos entre Hashem e Am Yisrael. Por exemplo, a Torá é um Brit. A Torá é um Brit entre Hashem e Am Yisrael. O Shabat é um Brit entre Hashem e Am Yisrael. A Milá, Brit Milá, é um Brit entre Hashem e Am Yisrael. O que é Brit? Brit é um acordo, certo? Entre 2 pessoas. Mas qual é a diferença entre uma sociedade e um Brit? Será que tem diferença entre sociedade, Shutafut e Brit? Eu sou sócio de fulano. Nós abrimos uma loja juntos, abrimos um business juntos. Nós somos sócios. Será que todo Brit é sociedade ou será que o Brit é algo além da sociedade? Então, vamos lá. Um dos famosos Britot que aparecem na história é Brit Ben Abetarim. É o Brit que Hashem fez com Avram Avinu, chamado Brit Ben Abetarim, que lá Hashem fala para Avraham sobre a escravidão que vai ter no Egito. E o que Avraham faz nesse Brit? Avraham ele pega Eglah Meshuleshet, Ez Meshuleshet, Ve'ail Meshulash, ele pega 3 bezerros, 3 bodes e corta eles no meio. E passa Ben Abetarim, e ele passa entre as 2 metades do animal. Certo? Ou seja, Avraham Avinu ele pega um animal, divide ele em 2 e ele passa entre as 2 metades. Lá os comentaristas explicam por que ele fez esse processo que parece algo bem diferente. Mas a gente vê daqui que a Torá, quando fala sobre Brit, ela fala, olha, você pega 2 metades, separa essas 2 metades e você passa no meio como se fosse que você quer juntar essas 2 metades novamente. Você quer passar no meio de 2 metades. Vamos lá. Casamento, pessoal. Casamento, Brita Nisuin. Kesher Nisuin. Casamento não é uma sociedade, é um Brit. Qual a diferença entre sociedade e Brit? Brit, como a gente falou, é juntar 2 metades. Sociedade, você vai ter a sua vida particular. O seu sócio vai ter a vida particular dele. Você não tem nada a ver com a vida particular dele. Ele não tem nada a ver com a sua vida particular. Vocês decidem abrir juntos um negócio. Pode ser que às vezes a sociedade vai ser tão grande que vocês são sócios em tudo, que vocês são muito amigos, muito próximos tal. Mas você tem a sua vida, ele tem a vida dele. Vocês não são conectados em tudo. Vocês não são 2 metades de um. Você é 100% você, ele é 100% ele. Ele traz o que ele tem de bom para a sociedade, você traz o que tem de bom, mas vocês são 1 mais 1. Vocês são 2. Tovim Ashnaim Echad. Brit não é sociedade. Brit, cada um se torna metade e eles se tornam um. Um casal não são sócios. O homem não tem a vida particular dele e a mulher a vida particular dela. E eles se juntam para fazer certas coisas juntos. Decidimos montar uma família, ter filhos, vamos dividir. Não.
é como uma salat matbucha, é uma coisa só, é um tavshil, é um cozido, é uma coisa só. É a mesma conta, certo? São os mesmos problemas, é tudo junto, é muito mais do que uma sociedade. E é isso que consta na Torá. Alken, Yazov ish et aviv vetimo, vedavak beishto, vehayu lebassar echad. O homem vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe, vai se conectar com a sua esposa, e eles vão ser uma carne só. O que é uma carne só? Explica o Ramban algo fantástico, e o Rav Kuk, ele acrescenta um pouco mais. Adam Arishon e Havá foram criados um corpo só. E depois Deus separou os dois. Por que eles foram criados um corpo só e depois Deus separou os dois? Por que não fez eles dois e fez eles se casarem? Porque na verdade são um só. Só que Deus não quer que esse um só seja algo obrigatório. Ele quer que seja algo que você escolha. Tem gente que fala, mulher não é família. Mulher não é kasher dam, não é sangue seu. Mas é muito mais do que sangue seu. Azavi shetavi vetimo, vedavak beishto. Lá atrás vocês eram um só. E por isso, hoje em dia, quando Baruch Hashem nós temos as nossas esposas, a gente se vê muito mais do que família. É uma coisa só. É mais do que pai, é mais do que mãe, é uma coisa só. É uma coisa só. Vedavak beishto. Assim fala o Rav Kuk, assim escreve o Rav. Isso é Brit. O que é Brit? É revelar uma junção que ela não é uma junção, vamos falar assim, que ela está revelada naturalmente. Você escolhe se juntar. E você revela isso, e todos os dias você revela isso, e revela isso, e revela isso. Isso é o conceito chamado Brit. Agora, pessoal, eu queria estudar com vocês um trecho de um livro chamado Maor Einaim. Maor Einaim foi um grande rebbe hassídico, aluno do Magid Mimezrich e até do Baal Shem Tov, se não me engano ele estudou com o Baal Shem Tov, Rabbi Menachem Nahum Michernowitz. Um livro muito antigo, da época do Balatânia. E o Maor Einaim escreve para a gente o seguinte. Ele vem explicar o que significa Brit. Ele fala, olha, a Torá é um Brit. Por que a Torá é um Brit? E por que o famoso Brit é o Brit Milá? Ou seja, se o famoso Brit é o Brit Milá, e o Brit Milá é o maior Brit, sobre a Milá foram 13 pactos feitos sobre ela. É o maior Brit que tem. Significa que o Brit Milá me ensina o que é um Brit verdadeiro. Porque a Torá é Brit, porque o Shabat é um Brit. Então, o que é um Brit? O que o Brit vem fazer? No Brit Milá, pessoal, tem lá, no órgão do homem, um lugar que está coberto. A gente chama isso Atará. E vai lá o Moel e ele corta essa cobertura. Significa que Brit é você tirar algo que está cobrindo. Tem algo que está cobrindo e você quer chegar diretamente no fruto. Quando você tira isso que está cobrindo, que está tampando, que está separando, e você chega no local, isso é um Brit. Brit é uma revelação. Revelar. Fala o Maor Einaim. A gente encontra vários psukim nos nossos profetas. Que Brit Milá não é suficiente fazer no menino quando ele tem 8 anos no órgão dele. 8 dias. 8 dias, desculpa, ainda bem. Brit Milá você tem que fazer todos os dias no seu coração. Umaltem et orlat levavchem. Do mesmo jeito que no órgão tinha como se fala, uma pele que estava tampando o lugar onde a gente queria chegar. E o Brit significa revelar isso. Assim também a gente tem vários kisuim, várias tampas, várias klipot, cascas, que estão em nossos corações. E a nossa função é fazer um Brit com Hashem. Brit da Torá. O que é o Brit da Torá? O Brit da Torá é para a gente conseguir revelar e tirar tudo aquilo que está impedindo o nosso coração de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Esse Brit a gente faz várias vezes. Pode fazer ele todos os dias. Brit Milá, espero que seja uma vez na vida, certo? E não mais. Mas o Brit Milá do coração, a gente pode fazer ele todos os dias, em todas as tefilot, em todo o estudo de Torá. E somente a Torá Kedoshá consegue fazer isso. O Rebbe de Kotsk fala, assim traz o Shem Shmuel. Shem Shmuel era o neto do Rebbe de Kotsk. Ele traz em nome do avô dele, Rebbe de Kotsk, o seguinte.
que Ikar Tikun, Beyamei HaShovavim, o Ikar do Tikun nesses dias chamados Shovavim, é através de Limud Torah e Dikduk B'mitzvot. Você detalhar mais em mitzvot e estudar mais Torá. Porque somente através disso que você estuda mais Torá e detalha mais as suas mitzvot. O que significa detalhar mais as suas mitzvot? Ledakdek b'mitzvot. Ledakdek b'mitzvot também é estudar Torá. Porque tem vezes que a gente quer fazer a mitzvah de qualquer jeito. Deixa eu fazer ela aí. Quando eu quero ledakdek na mitzvah, quando eu quero fazer ela da maneira correta, então eu vou estudar o que ela veio me falar. Eu vou me conectar com ela de uma outra maneira. Esse é o Ikar do Tikkun nos Yamim chamados Yemei HaShovavim. Fala então pra gente o livro Maor Einaim, Orlat Alev. A sua função de Brit. Por que a Torá é um Brit? Porque a Torá vem tirar o Kisui, igual no Brit Milá, é tirado aquele couro, aquela pele. A Torá vem tirar o Kisui, aquilo que está tampando o seu coração, de poder se conectar com a Kadosh Baruch Hu. E pessoal, se nós falamos que os dias de Shovavim são dias especiais de Tikkun Abrit, antigamente faziam jejuns e hoje em dia é a Ledei Limud Torah e de Gduk B'mitzvot, significa que o trabalho que nós precisamos fazer nesses dias, e Baruch Hashem a gente ainda tem tempo, a gente está indo para a quarta Parashat Beshalach, ainda depois tem Yitro, ainda tem Mishpatim, a gente ainda está quase no meio do caminho, certo? Ou seja, temos tempo de Letaken Brit. O que é Letaken Brit? Não é só, também, Tikkun Brit também está ligado com consertar os nossos desejos materiais e canalizá-los para o lugar correto, como é muito, muito falado em Breslev e tudo mais, mas tem um outro ponto do Falou Rebbe de Chernobyl. Tikkun Brit significa Lamul et Orlat Alev. Você tirar as cascas do seu coração para poder se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Leshaber HaKlipot velifroa o legalot apnimiut, se conectar com a parte mais profunda da Torá, com a parte mais interna da Torá. Tentar não ser uma pessoa superficial. Muitas vezes a gente cumpre Torá e Mitzvot de uma maneira bem superficial. Eu quero ser um Yehudi kasher. O que significa um Yehudi kasher? Eu vou no Minyan, eu vou acender velas do Shabbat, mas você tem que se sentir a profundidade disso. Você tem que se conectar com isso. Você tem que saber que o seu coração precisa estar lá envolvido. E isso é se você se conecta com a parte profunda de todas essas mitzvot, de todo esse estudo, e só a Torá Kedoshá consegue fazer isso conosco. Bezrat Hashem Sheniske Letaken et Abrit, Sheniske Lekayem et Halachot, e Bezrat Hashem לחזור בתשובה שלמה, ולראות בישועת השם כהרף עין, גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. חזק וברוך.